Ó, a gente encerrou, na verdade, a semana passada, o capítulo que tratava do Cristo Consolador, que era o capítulo 6. E ele encerra com essa discussão aqui, ó, que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, nos nossos últimos encontros, nós tentamos uma compreensão de devotamento e abnegação. Penso que ainda vamos gastar tempo para organizar isso em nós e reconhecer as nossas oportunidades de devotar e abnegar, quando muitas vezes nem o dever a gente tem dado conta de fazer. Mas para poder entender melhor devotamento e abnegação, precisávamos continuar a discussão. E é exatamente agora no próximo capítulo que ele vai trabalhar para que tenhamos, então, um melhor entendimento. E agora o próximo capítulo é o capítulo que trata de bem-aventurados os pobres de espírito. Antes da gente iniciar, a gente chama de pobre de espírito, popularmente, o sentido muito contrário do que está o Evangelho. Quando a gente quer falar que uma pessoa não tem lá grandes coisas de valores, a gente chama de pobre de espírito, um infeliz. E quando Jesus diz aqui do pobre de espírito, ele não está falando dessa pessoa. Ele está falando do pobre de orgulho, aquele que já está pronto para o trabalho, porque já iniciou um tempo de humildade. Porque senão a gente fica confuso com a fala. Então, nós vamos, primeiro passo, observar a imagem e ver qual o impacto que a imagem nos causa. Se ao invés de Jesus fosse você ali ajoelhado na frente de alguém, como você se sentiria? O César não sabe nem se ele estaria ali. Porque muitas vezes a gente pode imaginar que esse seja um lugar de muita humilhação e não de humildade. É uma imagem para sentir e ver o que acontece conosco. Às vezes a gente vai falar assim, é bonito, mas eu não faço isso não. E imagina o seguinte, o que está abaixadinho limpando o pé do outro é o patrão, não é o empregado. É o que sabe muito. Aliás, era o que sabia tudo. Era o que dominava todas as coisas. Que podia absolutamente com tudo. E quando ele percebia que o povo estava errando a medida, ele sinalizava de novo a humildade. E diversas vezes ele não deixa escapar a oportunidade de mostrar o que era ser grande. E essa é uma delas. Quando ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Mas quanto me é confortável precisar servir? Ou gera um desconforto, se isso vai ficando muito intenso. Então, a gente tem que ir deixando a imagem crescer na nossa intimidade, porque, olha, a gente diz ser cristão, mas muitas vezes as posturas do Cristo trazem mesmo uma afronta para a gente. Faz uma guerra de sentimento. Incomoda. Porque, na verdade, eu concordo em partes com ele. Posso concordar, mas eu não consigo aceitar. Humildade é bonito para aplicar nos outros, em mim não. Por isso que foi difícil a gente fazer aquela definição do que era devotamento e abnegação.
Porque o devotado e o abnegado são pobres de espírito, pessoas prontas para servir o outro, sem nenhum questionamento. Então era difícil para a gente encaixar, a gente podia falar, ia entender, mas eu não ia sentir, não encaixa em mim, porque me parece que aí vai ter um erro, principalmente se tiver que aplicar em mim. Então, é um trabalho muito grande agora, né, de tentar entender e encaixar na vida, porque é um sentimento que convida a muita mudança. E aí a primeira citação deste capítulo é essa, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Por que ele diz que é deles o reino dos céus? O que esta pessoa vai conquistar, que é tão importante, que ela vai ganhar o reino dos céus? Ela vai ganhar um reino inteiro. E agora? Que conquista é essa? Oi, gente, tudo bem? O povo vai ficando incomodado, sim, eles param de me olhar, eu olho, eles ficam olhando se o ventilador está rodando. Ah, sim, está tudo certo. Ó, qual é a conquista do pobre de espírito que garante o reino do céu? E onde fica o reino do céu? Entenderam? O que vai afrontar um espírito humilde? Nada. Ele não se abala com nada. Não porque ele é indiferente, porque ele é humilde. Então, é uma conquista que redefine a vida. Só que ela é uma conquista que vai demandar bastante esforço. Que semana passada a gente viu que tinha uma palavra atrelada com devotamento e abnegação, que era a história do sacrifício. Qualquer conquista demanda um sacrifício. Não tem jeito de fazer conquista sem esforço, sem sacrifício. Então, é uma luta o tempo todo. Se eu não entendo que essa vida é para transformar sentimento, eu posso definitivamente achar que esta vida perdeu sentido, porque eu preciso lutar muito, isso me cansa. Eu acho que eu estou demasiadamente me esforçando e não estou vendo nada. Então, eu vou desistindo. Aí eu preciso retomar. A vida é só um intervalo. Ela é só uma experiência. E ela vai ser exatamente assim, muita luta. Mas é luta de transformação, porque é o meu sentimento que tem que modificar. E se modificar, qual vai ser a conquista? O reino do céu. Porque, como a gente viu, né, nas outras semanas, essas virtudes, elas se ligam umas às outras. Eu não vou encontrar uma pessoa abnegada que não tenha conquistas de humildade. Não tem jeito. A devotada, que já não iniciou conquistas de humildade. Porque essas coisas andam juntas. E eu preciso compreender que a humildade é que me coloca nessa prontidão de servir, sem questionar. Porque o que o outro fez é o que o outro fez. Eu vou avaliar o que eu faço. E o que a minha consciência pede. Porque lembra, ó, enquanto eu estiver atendendo o que a consciência pede, eu estou cumprindo com o meu dever. Quando eu der um passo além, é que eu comecei a devotar e abnegar. Até então era só o dever e nada mais. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos.
Então, quando eu tenho muito conhecimento, eu corro o risco de achar que eu me basto e que tudo que eu sei é capaz de resolver a minha vida. Como se a inteligência pudesse ser o carro-chefe. Mas, de repente, a gente vai observar pessoas que não têm uma inteligência privilegiada, que me parece que conduzem a vida bem melhor que aqueles que se acham tão inteligentes. Fazem escolhas mais acertadas e se colocam em muito menos situações, problema de risco e conflito, e conseguem viver muito bem. Então, parece que a inteligência não dá conta de responder a tudo. Porque muitas vezes, quando a humildade está em mim, eu tenho maior simplicidade para ver a vida e não complico situações. Porque a humildade não me deixa armar pelo orgulho situações que são muito difíceis. E as dores ficam bem menores, porque o humilde ele é bem mais flexível. Então, é um convite o tempo todo a essa compreensão. E penso de verdade que entre nós, todos, alguma vez, já fizemos a escolha pelo caminho da humildade. Conhecemos aquele esforço inicial, mas aquilo que depois a gente faz assim, ó, ainda bem que eu não fiz tal coisa. Quanto problema que eu evitei. Nossa, como foi mais fácil agora ter escolhido dessa forma. Porque a humildade, ela vai trazendo essa paz mesmo. A paz do reino de Deus na nossa intimidade. Mas o começo é desafiador. Porque se eu vou atender o meu impulso, não é por esse caminho que eu sigo. A tendência é fazer aquilo que secularmente tenho feito. Revidar, me impor pela minha velocidade de pensar, cognitivamente falando. Não de uma maneira inteligente, porque eu não construo a meu favor quando eu arrumo o conflito. Mas que eu aproveite esse momento como um estímulo para identificar o que precisa ser reeducado e eu consiga agir de maneira diferente. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Hoje a gente vive um tempo novo. Até bem pouco tempo atrás existia uma briga, não, uma guerra horrível entre a ciência e a religião. Era de total desdém de ambas as partes. Hoje elas já entenderam que se elas se unirem vai ser muito melhor para todo mundo. E os dois lados já cederam e cederam bastante. Não ainda o suficiente, mas já avançamos. Porque agora a inteligência começa a entender que além daquilo que a gente pode ver, medir, pesar, tem tantas outras variáveis na história que não dá para saber muita coisa. Então, esse ponto vai nos auxiliando a entender a importância da humildade diante daquilo que eu ainda sou iniciante. Porque se pegar tudo que a gente sabe, diante de tudo que é essa sabedoria infinita, é muito nada mesmo a nossa condição. Mas só agora é que a gente começa a vislumbrar a grandiosidade disso tudo. Então, é bastante ainda desafiador. E quanta coisa ainda temos a compreender, que ainda nem temos clareza de por onde descobrir, porque ainda é bastante difícil para o nosso limite. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo
muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então, é um chamamento, e que nós vamos ter que pensar se a gente faz isso, porque às vezes a gente acha que sabe, e a gente não sabe. A outra postura que ele já começa a definir aqui nesse item, que é a que vai contrastar o tempo todo, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Como é a postura de quem olha para si o tempo todo? Que é a primeira informação que ele já está dando aqui, que preciosa. Ai, 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 vocês conhecem isso? O dono da verdade. Toda vez que a gente é autorreferente, eu acho, eu sei, eu entendo, eu me conheço, corre e desce desse lugar esquisito. Vai dar errado. A gente se conhece tanto que de um dia para outro a gente consegue mudar de opinião 50 vezes. De tanto, mas é tanto que eu conheço, nossa, mas me conheço. Isso, 50 vezes mudo de opinião. Então, não conheço nem o que tem dentro de mim. Imagina se eu vou conhecer lá fora. Sem chance. Só que se eu não cuido, isso vira vício. E eu viro a referência, eu sou o padrão de medida. Eu fico tão louca que eu acho que eu sou padrão de medida universal. Porque eu sei, porque eu já vi, porque eu já passei, porque eu já... vira nada. Eu não sei. E mesmo que eu soubesse, eu sei, olhando desse ponto aqui, mas será que isso é tudo mesmo? Ou será que pode ser outro tanto de coisa que eu nem imagino? Então, eu tenho que ter bastante cuidado. E o outro problema é que essa autorreferência nos coloca numa situação de extremado sofrimento. A pessoa não olhou para a minha cara. Ela falou nesse tom porque ela fala nesse tom comigo. Ela fez isso ou aquilo e esqueceu de mim. Aí arrumaram mais um tanto de coisa para sofrer. Que quando é minha foto, não curte, porque quando é minha não sei o quê, pronto. Já surtou. E surta porque a dor fica insuportável. Eu vou caindo numa dor de depreciação, rejeição, exclusão, que é enlouquecedora. Agora, olha que trem maluco. Ao mesmo tempo que eu me sinto nada, rejeitada, excluída, quem faz isso comigo é o topo do orgulho. E eu achando que a minha autoestima rebaixada... Então, autoestima rebaixada é doença do orgulho. Pessoa humilde não tem isso. Ela é tranquila. Ela não se mede. Ela contenta com ela mesma. Ela não fica fazendo isso. Então, quando eu começo com essa história de ficar medindo, comparando, cuidado. O orgulho já está tão ferido, tão machucado, que ele está trazendo muitos sintomas. Que num polo me faz me sentir super forte, poderosa, no outro, nada. Praticamente desprezível. E oscila o tempo todo dessa forma. Do topo para o nada. Traz inconstância, desespero, porque eu não consigo achar a minha medida. Aí eu começo a me perder de mim. Quem sou eu, afinal? Essa que morre de medo e fica coada em tudo? Ou essa que briga com tudo e acha que pode com tudo e, na verdade, não está podendo com nada? Então, vai gerando um transtorno mesmo aqui dentro.
é desesperador. Mas como começa? Com essa autorreferência. Então, eu tenho que ser bastante cautelosa, que há o outro ponto grave aqui, ó. Na autorreferência, eu brigo com Deus também. Porque como assim ele não viu que está acontecendo isso comigo? Comigo, ele distrai. Só faltou a gente falar assim, quem Deus pensa que é para fazer isso comigo? Olha, ó o nível de loucura, nossa. Mas assim, quietinho no quarto, a gente tem essas DR com Deus. É a gravidade do nosso problema. Como se ele esquecesse, a mim. Eu quero ser medida de universo. Não vai dar. Não vai dar. Por isso que embute um sofrimento muito grande. E que aí lá ele diz assim, o pobre de espírito é o que vai conquistar o reino do céu. Porque ele vai se libertar de todo esse tormento que o orgulho faz acontecer na nossa intimidade. Então, ele me traz aquela constância de paz. Ele não vai trazer a felicidade, porque felicidade é um ser coletivo. Eu consigo ser feliz se as pessoas à minha volta estiverem felizes também. Quando alguém que eu prezo muito não está feliz, eu não vou conseguir mais ficar feliz. Se eu ficar, eu sou esquisita. Agora, em paz, eu fico. Porque se a consciência ditou e eu cumpri, ainda dei um passo além, a paz de consciência está estabelecida. E aí, eu vou nessa conquista da constância do reino de Deus. Então, essa é a garantia, mas que trabalha em nós, na intimidade, é conquista de sentimento. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. Então, só existe o que eu conheço, o que eu não conheço não existe. E aí, de novo, eu meço Deus pela minha inteligência, eu acho que ele sabe o que eu sei. Olha que trem louco que é esse. Mas é assim. E olha, quando a gente começa a organizar, que é aí que eu acho que é o bom da gente conseguir uma religião que nos organiza racionalmente, era mundo primitivo, prova e expiação. Então, era jardim da infância, prézinho. Nós estamos candidatos a entrar no primeiro ano, aquele que vai ser alfabetizado. Ou seja, nós estamos no prézinho achando que sabe tudo. Qual a chance disso ser verdade? Mas dá essa impressão, porque o mundo é tão pequeno que eu acho que só existe aquilo que eu conheço. Não tem outras coisas. Não, as outras coisas eu não conheço, por isso eu tenho uma falsa impressão. Se eu começo a analisar e raciocinar, eu consigo melhor organizar, que parece que isso que eu estou falando não tem muita lógica. Porque senão eu vou ficando prisioneira da minha verdade. Mas qual verdade? Daquelas 2 gotinhas que eu sei. Mas 2 gotas é muito pouco. Então, precisa dessa clareza para a gente redimensionar e entender a importância da conquista da humildade. Por que ele insiste nesse começo? Porque, olha só, a gente já viu, toda conquista demanda sacrifício. Se eu não acreditar que esse projeto humildade tem valor, eu não vou fazer o sacrifício de conquista. Ninguém se esforça numa coisa que não sabe se tem resultado. Eu só me esforço em coisas que eu tenho certeza
que o resultado é garantido. Mas isso na prática a gente faz. Ninguém vai fazer um esforço para conquistar uma coisa que não tem certeza se vai existir. Uai, mas eu vou esforçar, não sei se tem isso. Então eu largo mão, eu espero para ver. Então, analisar é importante, porque se eu não entender e não fizer sentido para mim a importância dessa humildade, a gente vai falar assim, legal, né? Achei bom esse evangelho, bonitinho, interessante. Gostoso, tá? A musiquinha ela boa, né? Então, acabou aqui. Qual o esforço que eu vou fazer? Nenhum. Para mim não fez sentido. Se não fez sentido, eu não vou esforçar. Não vou esforçar porque eu não sei se isso é verdade. Então, precisa me convencer pela razão primeiro. Eu preciso decidir se isso faz sentido ou não e se eu acredito. Senão, nada muda. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Precisamos ver se a gente encaixa nisso. Porque vai parecer que ele está escrevendo para um grupo muito específico. E eu tenho a impressão que não é isso. É para a gente mesmo. Quantas vezes a gente já tentou formular o pensamento que as coisas estão todas erradas porque não estão de acordo com aquilo que eu penso? Sim ou não? Quantas vezes esse mês? Pode ser o que acabou para ficar menos doído. Porque no que começou já aconteceu. Então, não é para aquele, é para esse. Então, quantas vezes eu tenho a sensação que está tudo errado? Porque não está no padrão que eu imagino ser o certo. Quando eu acho que tal coisa tinha que ser de tal forma, porque eu conheço, porque eu estudei, porque eu li, porque eu entendo, e muitas vezes a gente até tem esse desdém para o que o outro fala. Então, isso acontece em todos os lugares e praticamente com todas as pessoas. E eu tenho que me esforçar para descobrir em mim, porque senão às vezes é fácil a gente falar. Eu estou até olhando para cá que tem uma classe que é fácil a gente atirar neles para acertar com isso. Eu conversei com um essa semana que olhou e falou assim, está publicado em que revista científica isso que você está falando? Eu falei, naquela que você nunca leu, mas eu falei, deixa quieto, né? É o orgulho com orgulho, vão ficar quieto. Mas tem uma classe que é danada para fazer isso. Eu não falei nada. O que falou? Eu não estou falando nada para ninguém. Mas acontece desse trem crescer, porque a gente vai achando que a competição com Deus é no mano a mano que acontece. E aí, abre mão de um universo de possibilidades que me trariam uma outra clareza, uma outra sensibilidade e, melhor, me tiraria de um sofrimento extremo. Me deixaria mais humana, cheia das minhas fragilidades. Mas olha, quando a gente erra, a gente não dá conta de se perdoar. Gente do céu, errar é um tormento, fica cobrando. Por que eu não posso errar? Porque eu acho que eu sou aquela pessoa que tem que acertar tudo. Igual Deus que acerta tudo. Então, mas aí eu não posso errar. E a gente é cheio dessas crises. Aí eu fico morrendo de vergonha ou morrendo de culpa quando erra.
em vez de ver como é que conserta. Por quê? Porque esse orgulho faz todo esse envolvimento. Vou sofrer muito? Absurdamente, de culpa, de vergonha. Mas não é ainda o sacrifício para me tornar humilde. Porque eu ainda estou querendo me ajeitar dentro da configuração do orgulho. Achar uma justificativa para aquele erro. Para amenizar a dor da culpa. Ao invés de falar, então, errei, responsabilidade minha, agora eu preciso aprender a consertar. Para ser um tanto mais simples no conduzir. A outra coisa que fala aqui no meio do texto e que a gente às vezes deixa escapar, é aquele desejo incontrolável que nós temos de controlar a vida, as coisas, as pessoas. Eu vou fazer isso porque aí acontece isso que dá nisso. Eu quero controlar tudo o tempo todo. Dá certo? Não dá certo. Não dá certo, mas dá uma ansiedade. Mas dá um trem ruim, esse trem de querer controlar tudo à volta. Então, é outra armadilha do orgulho. Que eu vou falar assim, não, mas é que eu sou disciplinada. Isso não é disciplina, não. Isso daí chama rigidez do orgulho. Não tem a ver com disciplina. Sabe por quê? Porque o pensamento nunca está reto, ele está sempre escapando para os lugares mais esquisitos possíveis. O que eu tenho é uma rigidez com horário e conduta externa, que tem a ver com a necessidade de controle, porque eu acho que tudo do meu jeito será muito melhor. Hora que escapa, é cada trincada que dá. Por quê? Porque é muito difícil. E dentro da rigidez, a hora que tudo escapa da mão, fica enlouquecedor. Porque o desafio é muito grande. Eu vou cair lá naquela sensação de exclusão, injustiça, não ser filha de Deus, ou ele está distraído e não está me vendo. Ó a confusão que eu arrumo. Então, toda vez, agora que a gente falar de orgulho, a gente precisa tirar aquele ranço que a gente pegou do orgulho e lembrar. Orgulho é falar de sofrimento, e sofrimentos extremos, enlouquecedores, onde a pessoa, por dentro, sangra, se perde e não sabe mais o que fazer para corrigir. Tamanho é o tumulto que o orgulho faz dentro. Porque ele vai crescendo desorganizado e deixa um rastro de tumulto muito grande. Fica mesclando uma arrogância externa com uma extremada fragilidade interna. E aí fica muito confuso. Então, essa busca fica fundamental, até para que eu possa entender como é que eu vou me acalmar e lutar com isso. Porque senão eu não consigo entender. E quanto mais dor, que os orgulhosos não me deixem sozinha, por favor, nessa hora, mais brava e mais briguenta a gente fica. Está precisando de acolhimento e não consegue baixar a crista e ficar humilde. Começa a avançar. Fica igual Pincher, né? Não é? Aí você fala assim, o que pode o Pincher? Nada, mas faz uma barulheira. Né? Faz aquele rebuliço. Então, que é o como a gente fica, querendo avançar, querendo aquela barulheira. Dor. Mas penso que se a gente amadurecer olhando para nós, que bom vai ser quando alguém perto, ao invés de julgar o meu surto de Pincher, me acolher e entender que é sofrimento e me ajudar a voltar para o eixo, a organizar e reconhecer que é dor, é fragilidade e, na verdade, é meu estado de humanidade, cheio de limite. Só isso. Que força que eu tenho? Nenhuma. Eu tenho a força de alguma virtude que eu tenha eventualmente aí conquistado. Mas sem ser essa, eu não tenho nenhuma.
Porque na hora da dor aqui dentro, a inteligência vai fazer muito pouco. Ela só vai ajudar se ela estiver iluminada pelo caminho que conduz ao Evangelho. Caso contrário, essa inteligência me chama para atalhos que levam para dificuldades ainda maiores. Na maioria das vezes, os atalhos apresentados pela inteligência são vícios, que trazem um prazer rápido, que engana, mas que dura muito pouco. Qual vício? Qualquer um. Aí vale do moral ao concretamente dito físico, porque são esses escapes que a gente tenta. Todo mundo aqui que teve uma crise de fragilidade já detonou com uma barra de chocolate. E sabe o que acontece depois disso. A gente só dobra sofrimento no vício. Só isso que acontece. Mas na hora é o atalho. É o jeito mais rápido de sair daquele confronto com aquela dor que eu estou tendo aqui dentro. Vou fazer. Então, quando eu vou organizando, eu consigo acalmar. Iluminá-la no Evangelho para ter um parâmetro e usar a inteligência agora a meu favor. Qual é o caminho que realmente resolve a dor e não me empurra para uma coisa que ameniza para segundos depois dobrar. Não precisa ir no drive-thru do McDonald's, então? Ô Lu, eu já ouvi, acho que em alguma palestra, não sei, nenhuma revista científica, mas que o orgulho e o egoísmo são as raízes das as principais doenças que a gente traz. E a insegurança, ela é um desdobramento do orgulho, né? Ela vem do orgulho. Você estava falando, eu fiquei aqui pensando. A pessoa insegura, ela, na verdade, ela é orgulhosa, a gente sabe disso. Ela se acha, na verdade... Eu fico muito na dúvida quando você fala, porque eu fico pensando, o orgulhoso, ele se acha ou ele se acha uma porcaria, entendeu? É bem isso que você falou, tem as duas coisas, mas o que acontece? Porque, na verdade, dentro do orgulho, você se acha, mas você não tem uma construção para sustentar o que você acha. E aí, como é realização externa, a sua conquista só tem valor se alguém notar e elogiar. Então, você é totalmente dependente, por isso que você é insegura. Você pode fazer um trabalho maravilhoso. Se não for aprovado, o que ele valeu? Meu projeto não foi aprovado, eu não vou. Foi um projeto excelente, mas na hora que a sua comunidade não validou, acabou seu valor. Então, você vai ficar sempre na dependência e isso traz insegurança. Agora, quando o que você faz é de sentimento e você tem a aprovação da consciência, o outro não interfere, porque a conquista é sua. Eu fiz. Pode ser que ele não tenha entendido, mas o bem que eu senti, eu tenho certeza. E esse você não vai ter dúvida nunca. Eu vou tentar falar. Ela está perguntando como que a gente chegou nisso. Eu vou falar rapidinho, mas vai ter uma hora que a gente vai voltar nisso. Lá, no começo, nos primórdios, quando a gente é criado, o espírito simples e ignorante, você tem tudo por desenvolver. Então, na conquista do ser humano, eu precisava de uma dose de orgulho e de uma dose de egoísmo. Porque, guardados no justo limite, eles respondem pelo instinto de conservação. Então, diz Kardec, se eu me conduzir pelo instinto, eu não erro. Porque o instinto, ele foi feito só para te conservar a vida. Então, é assim que a gente vê, o leão ataca, mata, come. Depois que ele está satisfeito, ele deita e dorme. Se ele fosse humano, quando a hiena viesse comer o resto, ele ia lá matar a hiena. Como ele é um bicho, guiado pelo instinto, eu estou satisfeito. Se a hiena vai aproveitar o meu trabalho de caça, ok. Deita e durma, a mesma coisa.
Por quê? Porque era só preservar a vida. Nós vivemos assim um tempo. Só que aí a gente descobriu que esse trem de instinto ficava ligado com prazer, porque senão ele não ia se repetir. Aí a gente começa a repetir o prazer e tira o orgulho e egoísmo do seu justo limite. E usa o que é do instinto só para prazer, não para preservar. Faz com a comida, faz com o sexo, faz com tudo que é do instinto de conservação. A gente transformou em prazer. Não tem mais a ver com o instinto de conservação. Você nem precisaria dessa força, porque o que a gente precisa pouco do instinto agora, né? Mas a gente deixa a regência dele só porque ele é prazer. Só que na nossa etapa evolutiva é um prazer mórbido, porque eu uso o outro para me dar prazer. Eu abuso de coisas para me dar prazer. E aí virou doença. Extrapolou. O limite escapou. Então, agora, a luta é voltar para esse limite, porque a gente vai sair dessa fase do instinto e entrar numa fase de espiritualização. Essa é a luta atual. A gente está tendo que fazer muita força dentro. Não pode mais ficar à vontade, porque cada vez que você dá curso livre para o instinto, você adoece um pouco. Por isso que vai ficando muito difícil. E aí as pessoas tentam falar assim, mas a gente tem que viver e ter prazer. Aí vai lá e repete o instinto. Aí a doença aumenta. Cresce a ansiedade. Por quê? Porque eu sei, esse prazer eu abusei de alguém para ter. Ou eu fiz alguma coisa para tirar. Vai ficando grave. É maturidade que não dá mais. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Vamos entender. Não é que Deus vai fazer diferença entre os filhos. É só uma questão de conquista. O humilde, ele tem uma prontidão maior de aceitação. Então, ele dá conta de ser flexível e transitar em outras esferas. Enquanto aquele que aprisionou no seu saber e se fechou dentro do orgulho, ele tem dificuldade de sentir as coisas do outro, porque ele habituou a ficar muito restrito no seu saber. Então, essa maneira aqui de colocar é uma maneira bastante enfática para a gente entender. Mas não é que Deus vai falar assim, esses vêm para a fila de cá e esses daqui vão para a fila de lá. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Mas é que não dá para comparar a construção de um com a construção de outro. A possibilidade que uns já conquistaram e aquilo que os outros ainda não conseguiram. E disso nós vamos ter uma grande diferença. Chega que é muito grande ainda, enfim, pensei que faltava rápido. Então vai ficar só para a gente pensar, na verdade, essa questão da humildade e tentar nessa compreensão o quanto a gente acredita que essa conquista vale a pena. Porque se a gente não entender que vale a pena, não vamos fazer nada, vai ficar uma mera informação. E aí a semana que vem a gente tenta